Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia para todos. E aqui nós vamos, nesse momento, fazer a reflexão do Evangelho desse dia para o canal Católico Hoje. Deixa a desejar o seu gostei, o seu like, compartilhe com seus amigos, com a sua comunidade essa reflexão. E hoje a reflexão é de João capítulo 1, versículo 19 ao 28. Vamos então iniciar a nossa proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme diz o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, então hoje nós temos esse Evangelho em João capítulo 1 e que nos fala sobre a pessoa de João Batista relacionada à pessoa do Messias. Nós percebemos então aqui uma lição muito grande sobre humildade, sobre propósito de vida. Primeiro, antes de tudo, a gente percebe nesse Evangelho a centralidade de Cristo. Porque João, mesmo sendo um grande profeta, ele não diz que ele é o Messias, ele não quer aparecer como tal, ele não quer ser superior ou mais importante que Cristo, porque de fato ele não é. Ele não se arroga esse direito, inclusive, porque ele é uma pessoa humilde. Então Cristo é o centro também na vida dele. E aqui isso nos ensina a não buscar a glória para nós mesmos, essa tentação de se autoglorificar, né, de se autoexaltar, que é uma tentação do ser humano. Mas João, ele era santo, ele era humilde. Então Cristo é o centro. Depois nós temos uma lição sobre propósito aqui também, porque João, ele tinha uma clareza muito grande. Abre aspas. Sou a voz que grita no deserto. Fecha aspas. Ou seja, ele anuncia o Messias, ele aponta para Cristo, ele chama a penitência, a conversão, ele tem clareza do seu propósito, ou seja, ele tem clareza do seu chamado, aquilo para o qual ele veio ao mundo. E depois tem, nesse versículo 26, uma outra frase interessante de João. Abre aspas, versículo 26. No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Fecha aspas. Significa o seguinte aqui. João está dando um alerta não só para aquela geração, está dando um alerta para nós também. Porque Deus, ele pode ter a sua presença no meio de nós e de fato ele vem nos acompanhando, ele está no meio de nós agindo, atuando em nossa vida. E às vezes a gente não vai perceber ou não pode perceber isso claramente, porque a gente não se esforça talvez para perceber. Mas é um alerta, porque a gente pode ficar preso em nossas expectativas, em nossos modelos de vida, em nossos preconceitos, enfim, e nós não percebemos Deus agindo e trabalhando. Então é muito importante a gente perceber isso. Ele está no meio de vós e vós não conheceis. Depois a importância do batismo, porque João Batista, ele batizava com água sim, mas vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Isso mostra a importância dos sacramentos. Como é importante os sacramentos para o relacionamento com Deus. O batismo, a Eucaristia, onde Cristo está verdadeiramente presente. Os outros sacramentos, enfim, que são também sinais da graça de Deus. Então é importante a gente perceber que esses rituais de fé, eles têm uma conexão com a graça e a gente tem que estar conectado. Depois a própria superioridade de Cristo, porque no versículo 27 é dito o seguinte, quando João fala assim, abre aspas, eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias, fecha aspas. O que significa o seguinte, essa tarefa de desamarrar as sandálias é uma tarefa extremamente humilde. E João nem se sente digno de fazer isso para os pés de Cristo, imagina. Ou seja, a humildade dele. Ele é um grande profeta, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas diante de Cristo ele reconhece que Cristo é superior e muito superior. Então é uma submissão a Cristo, uma dependência de Cristo. A verdadeira grandeza se encontra na humildade e no serviço. Se a gente aprendesse isso na nossa vida, mudava esse mundo. Mas a gente, infelizmente, somos lentos no aprendizado. Então temos questões importantes aqui que o Evangelho hoje nos apresenta, pois será que a gente busca mais a glória de Deus ou a própria glória, a glória pessoal? Devemos nos perguntar, será que a gente é humilde realmente para
servir os irmãos, servir a Deus, reconhecer que nós somos pequenos e Deus é tudo, Deus é o centro da nossa vida? Será que a gente abraça o propósito de Deus na nossa vida? João abraçou o propósito da vida dele e ele foi uma pessoa extraordinária. Abraçamos esse propósito de Deus em nossa vida? Vamos pensar nisso, nessas realidades hoje, que nos faz pensar então esse texto, um evangelho muito bonito a partir dessa reflexão sobre a relação entre João Batista e Jesus e Cristo. Vamos pedir a bênção de Deus, o Espírito Santo, para nos guiar e conduzir. Não esqueça de dar o seu gostei, o seu like, o seu compartilhar também com a sua comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.